Pedir aqui o microfone, vai começar essa entrevista coletiva com o Eurico Miranda, que já vai começar a falar. Fora do normal, estou vindo aqui falar depois de uma partida, até para deixar muito perfeitamente esclarecido esse episódio aí com o Romário. Eu lamento profundamente o que aconteceu, mas eu não abro mão de em determinadas situações exercer o comando e a presidência do Vasco. Eu pauto a minha conduta por defender os interesses do Vasco acima de tudo. E também por não permitir que possa acontecer determinadas injustiças. O Allan Kardec é um jogador. O Allan Kardec é um jogador que recentemente eu recusei 4 milhões de euros por ele. Ele tinha uma proposta ele teve diversas propostas, mas essa a principal tinha uma proposta de um clube estrangeiro que ele faria praticamente a independência dele, e eu não admiti sequer conversar em relação à negociação. Fato idêntico tinha acontecido com Alex Teixeira. Quando eu tomei conhecimento que de repente se queria colocar a responsabilidade por o Vasco não estar fazendo gol ou não estar ganhando em cima desse jogador que é um jogador criado aqui, que nós temos a maior esperança não, nós temos a certeza que ele será um grande jogador. Não é o fato dele não ter feito, não estar fazendo um gol, porque isso acontece com diversos, com muitos, e até jogadores muito mais experimentados, e jogadores contratados a peso de ouro. Isso não seria motivo para jogar toda a responsabilidade em cima dele. Quando eu tomei conhecimento, que eu não estava aqui, tomei conhecimento que pretendiam levar o Allan Kardec para o banco, eu ponderei de todas as formas que isso não era justo, não era justo com o jogador, e principalmente não estava sendo justo com o Vasco, porque um jogador que com todo esse potencial, e de repente todos o querem e o Vasco não o queria. Não me importa o argumento, se é que ele precisava ir para um banco ou precisava dar um tempo. Isso não é argumento para mim. E eu ponderei. Esse é o presidente do Vasco, Eurico Miranda, falando sobre essa saída do Romário. O Romário queria hoje a escalação do Abuda entre os titulares, já acabou que o Allan Kardec jogou como titular do Vasco. A gente volta com você, Milton Leite. Que eu falei não estava sendo levado em consideração. Que então dizer que foi realmente decisão minha. Foi uma decisão que o Allan Kardec teria que jogar. O Romário entendeu que essa não era a opinião dele, e então comunicou isso ao Paulo Angione, que foi o Paulo Angione também que comunicou a ele e a todos, comunicou que então ele não seria mais o treinador do Vasco.
E então, quer dizer, é lamentável, com todo o projeto que nós tínhamos em relação ao Romário, que isso venha acontecer, mas eu fiz com a maior tranquilidade, não tenho nenhum... sofreria todas as consequências. É um jogador que nós vamos, e eu vou continuar insistindo, que ele é um jogador que primeiro é jogador do Vasco, coisa da maior importância. Hoje, no futebol de hoje, é muito difícil você dizer se o jogador é de determinado clube. Ou ele é de um empresário, ou ele é um jogador que é contratado por um curto período, e ele é jogador do Vasco, com uma aposta, criado aqui, frequentou a nossa escola, está aqui desde os 13 anos, e ele e o Alex Teixeira são as grandes apostas do Vasco para o futuro. E eu não vou, toda vez que eu tiver que fazer a mesma coisa, eu vou fazer. Quer dizer, lamento pelo fato do Romário não ter entendido dessa maneira, ter entendido de outra forma, mas nesse momento é que você tem que decidir. O presidente nessa hora decide. E eu acho que eu tomei a atitude correta, tomaria de novo e tomarei na frente, toda vez que eu entender que o melhor para o Vasco é isso. É o que eu tinha a dizer. Não, eu tomei conhecimento hoje quando eu estava vindo. Quando me parece que foi quando o Paulo comunicou efetivamente que numa decisão minha o Alan não tinha que jogar. E acho que foi hoje de tarde que aconteceu, porque eu não estava aqui. Ele me comunicou que isso aconteceu, sei lá, acho que por volta de 5 horas, 4 horas, coisa assim. Presidente, tem o Alfredo continua como técnico agora? Não, o Alfredo Sampaio é o técnico do Vasco. Presidente, é o seguinte, o Romário agora à noite falou à Rede Globo, falou com o nosso chefe na Rede Globo, e disse que o senhor teria bancado a escalação do Allan Kardec e o Romário queria o Abuda, porque teriam representantes de um time francês aqui para comprar o jogador. Isso é verdade, o que disse o Romário? Não. Não tinha representante de clube francês nenhum. Eu não banquei a escalação. Eu não sei, sinceramente, quais foram os argumentos que o Paulo tentou com ele. Eu, desde segunda-feira, quando eu tomei conhecimento, eu transmiti, que eu não estava aqui, eu transmiti ao Paulo Agione, que é o gerente do futebol, eu transmiti a ele que eu não aceitava a não escalação do Allan Kardec. É evidente que ele deve ter tentado aí de todas as maneiras convencer ou falar isso ou aquilo em relação àquilo, como deveria ser feito. Não sei qual foi o argumento, mas não tinha representante nenhum de clube nenhum. O que aconteceu, eu disse antes. O motivo principal foi porque eu tive propostas pelo Allan Kardec, e a proposta concreta de 4 milhões de euros com uma proposta excelente para o jogador. E eu sequer quis conversar a respeito. Ora, eu não posso, isso é questão de uma semana atrás, eu não posso cometer uma injustiça com esse menino, que ele é um menino formado aqui e eu não podia admitir. Eu disse isso antes. Quer dizer, na verdade, eu acho que o Paulo não teve argumentos e deve até ter usado esse, no sentido de convencê-lo. Pode ser que tenha usado esse, eu não sei. Isso eu não posso te afirmar porque não estava aqui. Agora, que não tinha representante de clube nenhum francês, não tinha, e porque
eu acabei de dizer que eu não aceitei e não aceito qualquer proposta por ele. Como não aceito pelo Alex Teixeira, que foram os 2 jogadores que nós tivemos propostas concretas e eu recusei todas, sequer conversar, nem apresentei contraproposta, nem apresentei outros valores, porque não pretendo negociar esses 2 jogadores, que são 2 jogadores que o Vasco aposta que serão os jogadores no futuro do Vasco. Então isso aí, para mim, sei lá, pode ter sido essa... E se o fosse, eu acho que o que houve aí foi o seguinte, vamos deixar aqui a coisa muito clara. O que houve é o seguinte, o Romário entendeu que não deveria ter essa interferência, e só que eu, seja com quem for, quando eu tenho que interferir, eu interfiro. Isso aí não... E ele entendeu que não. Agora, eu não tenho qualquer tipo de atrito com o Romário, muito pelo contrário. A minha amizade por ele permanece a mesma, e tanto que eu o guindei a todas essas posições não só por acreditar, como pela relação que eu tenho com ele. E vou continuar tendo a mesma relação, simplesmente na hora de decidir pelo Vasco. Quando eu tenho que decidir, e é pelo Vasco, é sempre pelo Vasco. Nunca é pela outra parte, não importa quem seja. Pode falar, mano. Você acha que a volta do Edmundo pode ter influído nessa decisão dele sair? Eu não acho nada, eu não posso achar. Eu falo sobre fatos concretos. O fato é esse. Eu não dei volta, não. Cronologicamente, eu estou dizendo o que aconteceu. Eu, quando tomei conhecimento, e tomei conhecimento pela imprensa, que queriam que o Allan Kardec ia ser barrado, eu liguei para quem eu tenho que ligar. Liguei para o Paulo Agione, que é o gerente de futebol, e digo, eu não concordo com isso. Dei as minhas razões, as mesmas que eu estou dando agora. Não é justo e eu não cometo injustiça. Então veja como você vai resolver o problema. Ele levou segunda, terça, e para tentar convencer de uma forma ou de outra, até que eu disse a ele que a minha posição era definitiva. Desde segunda-feira eu tenho uma posição clara. Agora ele talvez tenha tentado contornar, usando argumentos, e até que aí nessa hora entrou claramente a figura do presidente. Então foi somente isso, sem nenhum rodeio, foi exatamente o que se passou, sem qualquer atrito, absolutamente, eu não tive qualquer atrito. Eu não estava no Rio, estava fora do Rio, mas pelo telefone eu disse ao Paulo o que eu queria que acontecesse. Talvez não tenha acontecido antes, porque ele tenha tentado contornar a situação. Não conseguiu e teve esse desfecho hoje. Você já conversou com o Romário ou pretende conversar com ele, e ele só sai da função de treinador, permanece como jogador do Vasco ou sai daí? Eu não sei, para mim, treinador ele não é mais do Vasco. Treinador ele não é mais do Vasco. Ele tem um contrato como jogador, eu não sei até que ponto. Eu não gostaria que isso acontecesse, mas eu não sei qual será a reação do Romário nesse sentido. Eu não tive oportunidade de conversar e sinceramente não sei qual é a reação. Eu termino, como eu disse, eu lamento que isso tenha acontecido, lamento profundamente, porque foi um projeto que eu apostei, um projeto que eu banquei, um projeto que eu gostaria que tivesse dado certo, mas infelizmente houve
esse acidente de percurso. E uma coisa eu garanto, o Vasco continua, sem dúvida. E também vou aqui agora dizer uma outra coisa. Tomem muito cuidado com o Vasco daqui para frente. Muito cuidado. Aqueles que acham que o Vasco está morto, o Vasco está mais vivo do que nunca. Hein? Eu já disse a você, tem contrato com o Vasco. Eu não sei qual será a reação dele. Já te respondi isso. Eurico. Em cima de quem? Não importa que tenha caído. Eu tenho a obrigação de fazer isso. Eu me senti na obrigação de fazê-lo. Agora, sei que vai cair o peso em cima. Agora compete a ele jogar esse peso das costas e jogar para cima. Mas eu continuo acreditando muito nele. E tem mais. Gostei muito dele, da maneira como ele jogou hoje. Eu gostei. Não fez o gol. Estou cansado de ver quem não faz gol aí. Estou cansado de ver. Nesses meus 40 anos de futebol, já cansei de ver gente passar uma opção de tempo sem fazer gol. Então, não é Eurico, última pergunta, Quem hein? ninguém... Quem é que está perguntando? Eu, José Luiz. Deixa eu olhar para você. Ninguém mais sabe no Vasco, uma pessoa que sempre idolatrou o Romário, sempre fez referência ao Romário, sempre idolatrou, e inclusive a estátua está lá. Mas tem uma ligação agora, momentânea, do Romário de repente encerrar a carreira no Flamengo. E o Kleber Leite diz que as portas do Flamengo estão abertas por Romário. Você mencionou, você mencionou personagens que não tem nada a ver com essa história. Esse negócio de fanfarronada, isso a gente está cheio no futebol, eu não estou atrás de fanfarronada. Eu não vivo de fanfarronada. E outra coisa, eu não vivo em função do Flamengo. Eu não quero lá saber. O Flamengo tem a vida dele, que siga lá a sua vida, mas eu não vivo em função do Flamengo e o Vasco muito menos. O Vasco não vive em função do Flamengo. Então, uma coisa que você colocou não muda nada. A camisa do Romário está imortalizada no Vasco. E quando a gente fala imortalizada, ela é imortalizada. A camisa 11 continua imortalizada. A estátua continua lá. Isso nada abalou, nada mudou em relação ao Romário, nada mudou o que eu penso em relação ao Romário. O que as pessoas têm que entender é que é uma questão de uma atitude que tem que ser tomada e que, de repente, não há uma concordância por parte da outra, e tudo bem, não houve nada assim, não houve atrito nenhum, não houve briga nenhuma. E a coisa... Você sempre teve pelo Romário, você não sentiu assim meio... Pô, mas eu tenho um carinho enorme pelos meus filhos. E se eu tiver que dizer para o meu filho que não vai ter que fazer, não tem isso, não tem isso. Isso não quer dizer nada. O carinho não pode inibir você de fugir da tua responsabilidade. Eu entendo que essa era a minha responsabilidade, foi por essa razão que eu tomei atitude. Não importa, eu acho que ela foi demorada, porque ela foi... Você vê, se eu já tinha tomado essa atitude segunda-feira, e você vê que, pelo fato de ser com quem era, foi se conversando segunda, terça, e até hoje houve a tentativa, mas sabedor, o Paulo era sabedor que a minha posição era definitiva, não existia contra-argumento. Então, não foi um negócio abrupto, não foi um negócio que aconteceu em cima da hora, não. Foi algo que foi colocado. E mais, o que pesa nisso, porque eu sou uma pessoa de tratos. Eu sou uma pessoa de cumprir aquilo que se trata. E quando o Romário veio para treinador, eu disse: Romário, tem 2 jogadores
que precisam jogar no time do Vasco. E que eu vou apostar nesses dois jogadores. Chama-se Alex Teixeira e Allan Kardec. Então, e até de uma certa forma, eu tive diversas oportunidades para contratar um centroavante e não contratei. Não contratei. Então, porque é algo que era previamente combinado. Previamente combinado, que eu disse, ó, eu tenho que apostar nesses dois jogadores. E vou apostar, não importa as consequências, se eu vou perder. E eu já tenho esse meu tempo de futebol, me leva a ver que algumas coisas já aconteceram no passado. Eu tive um jogador aqui que era execrado pela torcida, que foi o Jardel, foi execrado pela torcida, execrado pela grande maioria, e depois foi fazer sucesso. Não, no mundo, que ele foi fazer sucesso no mundo e chegou até a seleção brasileira. O problema é que ele saiu do Vasco praticamente de graça, sendo jogador do Vasco, e outros é que se beneficiaram do fato dele ter sido formado no Vasco. O que tem que ser levado em consideração em relação a esses dois jogadores, que esses jogadores são do Vasco. O futebol de hoje, você chega num time de futebol e você conta a dedo quais são os jogadores que são do clube. Os jogadores são ou de empresários, ou o clube tem uma pequena participação, ou são jogadores que estão fazendo, ou estão por empréstimo, ou estão num curto espaço de tempo, e os clubes, e eu tenho uma obrigação de defender o patrimônio do Vasco. E esses jogadores são patrimônio do Vasco, são patrimônio do Vasco. Vieram para aqui com 12, 13 anos, estudaram na escola. O Alex Teixeira passou em todas as seleções brasileiras, de base. Agora, pode não ter a mídia que outros têm. Podem não ser financiados como outros são. A grande verdade é a seguinte: a mídia promove este ou aquele jogador, e muitas vezes porque tem. Eu contei aqui, já que vocês estão puxando muito por isso, eu vou puxar um fato. Eu contei aqui esse episódio da Unimed. Ele está com medo, quer que pare. Eu contei o episódio da Unimed. Será que não... Por que nunca mais foi à frente? Porque ela patrocina programas, ela patrocina a televisão, ela patrocina o jornal, ela patrocina o carnaval, ela patrocina não sei o quê, e aí está tudo certo. Aí está tudo certo. Aliciar jogador, fazer o que ela está fazendo, e aí está tudo bem. E o futebol brasileiro continua cada vez pior. Se tira a força do clube, tira a vontade de um dirigente poder participar num clube, porque na verdade virou um negócio. Todo mundo quer só entra no clube se ele for ter participação, se ele for ter o jogador, for bancar o jogador. Isso virou o quê? E esse clube aqui tem 109 anos de existência, vai fazer 110. E enquanto eu for presidente do Vasco, esse clube vai ser uma entidade sem fins lucrativos e formador de jogador e formador de cidadão.